Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Eu sou Joás de Souza Silva e aqui nesta manhã eu quero deixar uma palavra para a nossa meditação, uma rápida palavra de uns 3, 4 minutos, falando acerca da igreja da Ásia, a primeira carta da igreja da Ásia, que é a igreja de Éfeso. Estou lendo aqui as cartas do Apocalipse. Eu achei muito importante nós meditar um pouco sobre esta palavra, porque o Senhor Jesus está voltando e nós temos que estar preparados, né? Não devemos nos preparar, temos que viver preparados, porque Ele pode vir ao soar da trombeta a qualquer momento, no abrir e fechar de hora Jesus está voltando. Então vamos ler aqui em Apocalipse capítulo 2. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu achaste mentirosos. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade, ou seja, teu primeiro amor, né? Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar, o teu castiçal, e se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborrece as obras, né? As obras dos Nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Né? Louvado seja o nome. Essa palavra é maravilhosa. Palavra que mexe com a nossa alma, que mexe com o nosso coração. Porque ele fala, escreve ao anjo da igreja, ao pastor da igreja de Éfeso. Essa igreja era uma igreja abençoada. Essa igreja ela estava vencendo. Eu falei, eu conheço as tuas obras, eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, né? Então aquela igreja ela trabalhava, ela tinha obras maravilhosas, eles tinham a paciência de suportar e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que diz a ser apóstolo e o não são, e tu achaste mentirosos, né? Eles colocaram à prova os falsos profetas no meio da igreja. A igreja era uma igreja disciplinada, mas tinha uma advertência que o Senhor Jesus deu para ela no versículo 3. E sofreste e tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Aí no versículo 4 ele fala a advertência. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. É nesse versículo que eu quero falar. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Quantos têm deixado o primeiro amor? Quantos têm deixado a presença de Deus? Né? E quando ele fala que dizem ser apóstolos, um dos principais cuidados de Jesus ao dirigir sua mensagem final às 7 igrejas foi preveni-las da apostasia por tolerar falsos mestres. Né? Então tinha muitas igrejas que toleravam os falsos mestres. Tinha muitas igrejas que toleravam a falsa doutrina no meio deles. Jesus não tolera isso. Né? Profetas ou apóstolos que distorciam a palavra de Deus, enfraqueciam o seu poder e autoridade nas igrejas. Cristo ordena que as igrejas testem todos os que alegam autoridade espiritual. Note que Cristo censurou as igrejas de Pérgamo, né? Tiatira, por acolherem ao invés de resistirem os que eram desleais à verdade e padrões da palavra de Deus. Né? Então, a Pérgamo e Tiatira, eles acolheram esses falsos mestres, né? Que são as igrejas seguintes aqui. Eles acolheram esses falsos mestres mentirosos. Do contrário de Éfeso, que eles aborreceram, eles não aceitaram esses falsos mestres. Mas tinha uma coisa que eles não estavam praticando, que era o primeiro amor. Né? Eles não estavam, deixaram o primeiro amor nas principais coisas. Né? Deixaste a primeira caridade. Isso se refere ao primeiro e profundo amor e dedicação que os efésios tinham por Cristo e sua palavra. Né? Está escrito em João 14, 15, 21. Né? Esta advertência nos ensina que conhecer a doutrina correta, obedecer a algum dos mandamentos e ir aos cultos na igreja não basta. Viu? Você pode falar, eu vou para a igreja todos os dias, vou no domingo, vou na oração, eu estou sempre na igreja. Mas somente isso aí não basta não, meu irmão.
O que precisa na tua vida é você voltar ao primeiro amor. Todo dia nós temos que voltar a lembrar de onde nós viemos, de onde quando aceitamos Jesus. Porque nós somos exemplo de Deus. Nós somos filhos de Deus aqui nesta terra. Em Romanos 8,17 fala que nós somos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo, né? Então nós somos responsáveis a transmitir a mensagem. Não podemos ficar acomodados, né? E ele fala mais que essa advertência nos ensina que conhecer a doutrina correta, você conhece a palavra, obedecer a algum dos mandamentos e aos cultos da igreja não basta. A igreja deve ter, acima de tudo, amor sincero a Jesus Cristo e a sua palavra como um todo. O amor sincero a Cristo resulta em devoção sincera a Ele, em pureza de vida e em amor à verdade. Louvado seja Deus, né? Então, no versículo 5 ele fala: lembra-te por de onde caíste e arrepende, né? Deus dando a segunda chance, arrepende e pratica as primeiras obras. Quando não brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu carteçal, se não te arrependeres, né? Quer dizer, Deus tirar a presença dele no meio deles, né? Algo triste, né? Tira teu carteçal. Cristo rejeitará toda a congregação ou igreja que não se arrepender de sua falta de amor e obediência ao Senhor Jesus Cristo, e a removerá do seu reino, né? Então ele fala que a removerá do seu reino. Tens, porém, isso que aborrece as obras nicolaítas, as quais também eu aborreço, né? Então as obras nicolaítas, as quais também aborreço, os nicolaítas eram certamente adeptos de ensino de Balaão, que era o falso profeta do Antigo Testamento. Isto é, que a imoralidade sexual não afeta nossa salvação em Cristo. O Novo Testamento declara o contrário. Tais pessoas não herdarão o reino de Deus, né? Então, elas não herdarão o reino de Deus. Essas pessoas que praticam essas tais coisas, né? Essas obras da carne, né? Quem tem ouvidos ouça que eu pedi às igrejas: ao que vencer, dá-lhe a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus, né? Então, Deus abomina o ensino herético e diz que podemos ser salvos e ao mesmo tempo viver na devassidão. Repelir aquilo que Deus abomina é a característica principal de quem é leal a Cristo, né? Quem é leal a Cristo, se você é um servo de Deus, você não deve aceitar a pornografia, você não deve aceitar o pecado no meio da sua igreja, você tem que repudiar o pecado. Ao que vencer, o vencedor é aquele que, mediante a graça de Deus, recebe através da fé em Cristo, experimentou o novo nascimento e permanece constante na vitória sobre o pecado, o mundo e Satanás, né? Então nós temos três inimigos: o pecado, o mundo e Satanás. Esses três inimigos são os inimigos principais de Deus, e os nossos também. O inimigo número 1 de Deus é Satanás, mas o nosso inimigo na terra é a nossa carne e o mundo, e Satanás também, esses três, né? Então esses inimigos são terríveis, ele quer derrotar nós, ele quer colocar nós à prova, mas não vamos vencer em nome de Jesus. Cercado de muita oposição, apostasia, o vencedor se recusa a se conformar-se com o mundo e impiedade dentro da igreja. Ele ouve e atende aquilo que o Espírito diz às igrejas, permanece fiel a Cristo até o fim e aceita somente o padrão de Deus para a sua vida cristã, revelado na sua palavra. Nas igrejas de Deus, o vencedor e somente o vencedor comerá da árvore da vida, né? Então o Senhor nos promete que ao que vencer, dá-lhe a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Essa árvore da vida pode ser aquela do jardim, que Deus proibiu o povo comer, né? Que era Adão e Eva, mas que eles não comem daquele fruto, está no meio do jardim. Mas ele diz: da árvore do conhecimento do bem e do mal, não podemos tocar. E ali Eva foi que desejou aquele fruto, né? Então essa árvore que está no meio do paraíso de Deus, né? É a árvore da vida, né? A árvore da vida é um fruto, né? Que nós vamos conhecer, né? O vencedor, louvado seja Deus. Nas igrejas de Deus, o vencedor, somente o vencedor comerá da árvore da vida, não sofrerá o dano da segunda morte, receberá o maná escondido e um novo nome no céu, terá autoridade sobre as nações, seu nome não será removido do livro da vida, será honrado por Cristo diante do Pai e dos anjos, permanecerá com Deus no seu tempo, terá sobre si o nome de Deus, de Cristo e da Nova Jerusalém, e será para sempre filho de Deus. O segredo da sua vitória é a morte expiatória de Cristo, seu próprio testemunho fiel acerca de Jesus e a perseverança no amor a Cristo, até a morte. Note que ou vencemos o pecado, o mundo e Satanás, ou somos por eles vencidos, acabando por sermos lançados no lago de fogo. Não há grupo neutro, né? Então nós sabemos que Deus, ele há de julgar todos, né? Segundo as suas obras. Que nós a cada dia mais vamos voltar ao primeiro amor, porque Jesus Cristo está voltando, igreja.
Prepara-te para encontrares com teu Deus. Prepara-te, Israel, para encontrares com teu Deus. Prepara-te, Brasil, para encontrares com Jesus. Prepara-te, igreja. Igreja do Senhor, desperta, porque os dias são maus, mas Jesus Cristo está às portas. Ele te chama. Se você pecou, volte ao primeiro amor. Arrependa-te. Arrependa-te, né? E volte a praticar as primeiras obras, como a igreja de Éfeso. Ela tinha paciência. Elas não toleravam o pecado, mas elas estavam ali, deixaram o primeiro amor. E o Senhor deu a segunda chance para ele. Então que você venha ter também a segunda chance. O Senhor está te dando a segunda chance. Volta para Jesus. Volta para o caminho da paz. Eu quero orar por você. Meu Deus e meu Pai, neste momento eu oro por essa pessoa aflita. Por esse irmão, por essa irmã que está sofrendo, passando por alguma necessidade. Pai, venha atender ao clamor da teu servo, da tua serva, em nome de Jesus. Que o Senhor venha para responder. Meu Pai, necessidade, se está enfermo, venha por agora, receba a cura divina na tua vida. Se você quer voltar para os caminhos de Deus, volte enquanto é tempo, Senhor. Espírito Santo, que Ele não possa endurecer o coração perante Ti, meu Pai. Não endureçais o vosso coração quando creio na palavra. Em nome do Pai, em nome do Filho, Sharai, Chouliande, Fácias. Em nome de Jesus, receba Jesus na tua vida. Volte para Jesus enquanto é tempo. Que Deus te abençoe muito mais, em nome de Jesus, e tenha um bom dia na presença de Deus. E até outro vídeo.